Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma nova série. Vocês se lembram que nós acabamos semana passada a série sobre a armadura de Deus? Foi bem legal, né? Pois é, vocês sabem que a gente está chegando pertinho do Natal. Pois então, nós vamos estudar um pouquinho a respeito do verdadeiro Natal, do verdadeiro sentido do Natal. A gente sabe que o verdadeiro Natal é a respeito de um bebezinho. É Jesus, vocês já sabem disso. Então, nós vamos contar durante esses próximos domingos a história do verdadeiro Natal. E por que nós vamos fazer isso, tia Cris? Porque vocês têm a oportunidade de aprender bem direitinho para que vocês possam contar para os seus amiguinhos, para a sua família, para qualquer pessoa que vocês conhecerem que ainda não conhece a verdadeira história do Natal. Então, a gente vai combinar uma coisa, a gente vai prestar bastante atenção em todas as histórias que a tia vai contar esses próximos domingos. E vocês vão, então, aprender direitinho, vão fazer os devocionais para vocês conseguirem repetir essa história, tá bom? Mas a gente vai começar hoje contando a história de o nascimento de um outro bebê. Como assim, tia Cris, outro bebê? Não é só Jesus, o bebezinho do Natal? Nós vamos começar com o nascimento de um outro bebê que tem a ver com a história do Natal. E a história desse bebezinho nós vamos aprender hoje. Mas antes disso, nós vamos ler o versículo de memorização dessa semana, tá bom? A tia vai ler. O versículo de memorização dessa semana está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 13. E a tia vai ler para vocês. Está escrito assim: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Viu? Perceberam? É a história do nascimento de João Batista. Mas agora eu vou contar direitinho para vocês de uma forma bem legal. Então, a história começa assim. Havia um homem chamado Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Zacarias já era um senhor bem velhinho. E ele era casado com uma mulher chamada Isabel. Zacarias, lá na sua função de sacerdote, tinha que ir no templo e oferecer sacrifícios a Deus e orar ao povo. Ele orava pedindo perdão pelos pecados do povo. Enquanto Zacarias fazia isso dentro do templo, o povo ficava lá fora, esperando Zacarias terminar para saber o que tinha acontecido, como é que tinha sido esse tempo lá dentro do templo. E um dia, quando Zacarias estava lá dentro do templo orando, aconteceu uma coisa muito diferente que não acontecia nunca. Zacarias, quando ele orava pedindo perdão pelo pecado do povo, pelos pecados do povo, ele também fazia uma oração dele. Ele orava para Deus, para que Deus desse um filhinho para ele e para Isabel, que já eram bem velhinhos. Ele queria tanto um filhinho. E um dia ele estava lá dentro do templo e aí de repente apareceu no templo um anjo. Quando Zacarias viu o anjo, ele ficou muito assustado. E aí, rapidamente o anjo disse para ele: Zacarias, não tenha medo, o Senhor ouviu as suas orações e a sua esposa Isabel vai te dar um filho e o nome dele será João. Você lembra de alguma coisa dessa frase? Essa frase é o versículo de memorização de hoje, que está lá no livro de Lucas 1, versículo 13. Muito bem. Então, Zacarias ficou assim, primeiramente muito assustado, depois ele ficou assim, mas será que isso vai acontecer mesmo? Eu já sou tão velho, minha esposa Isabel também. E o anjo falou assim para ele: Zacarias, o nome do seu filho vai ser João, e a partir de hoje, até o dia que ele nascer, você não vai falar uma palavra, você vai ficar mudo. E sabe o que aconteceu? Ele realmente ficou mudo. O anjo foi embora e Zacarias não falou mais nada, nenhuma palavra, como o anjo tinha falado. Muito bem,
O tempo passou, Zacarias saiu do templo sem falar nada, as pessoas ficaram muito assustadas. Como que está acontecendo com Zacarias? Porque ele não está falando nada. Eles imaginaram que tinha acontecido alguma coisa dentro do templo. Mas aí o tempo foi passando e aconteceu exatamente o que o anjo do Senhor havia dito. Isabel, a esposa de Zacarias, teve um bebezinho lindo. E aí, quando o bebezinho tinha 8 dias, Zacarias voltou ao templo com a sua esposa Isabel e o bebezinho. Lembra o nome dele mesmo? Isso, João. Então, Zacarias e Isabel voltaram ao templo para apresentar o bebê lá no templo. E aí as pessoas ficaram muito felizes com Zacarias e Isabel, porque aquele bebê tinha trazido muita alegria para eles. Eles sempre tinham orado por esse bebê. E aí muitas pessoas foram com eles no templo para também agradecer a Deus, junto com Zacarias e com Isabel, pelo nascimento do bebezinho. Só que aí, gente, as pessoas que foram lá junto com eles para acompanhá-los não sabiam o nome do bebê. Por que eles não sabiam? Porque Zacarias estava mudo, ele não conseguia falar. Ele não conseguia dizer que Deus tinha dito através do anjo que o nome do bebê era para ser João. Então eles começaram a falar para eles: Zacarias, Isabel, coloca o nome do bebê de Zacarias igual ao papai. Sabe, igual acontece hoje, tem crianças que têm o mesmo nome do papai e aí as pessoas chamam de Júnior. Então, aí o pessoal ficou falando: chama ele de Zacarias, chama ele de Zacarias. E aí Zacarias fez assim: Não. Por que Zacarias falou não? Porque ele já sabia o nome do bebê, era o nome que Deus tinha mandado dar. E tinha outra coisa que ele sabia, porque o anjo tinha falado para ele, que esse bebê tinha vindo com um propósito. Esse bebê ia ser aquela pessoa que ia acompanhar Jesus. Isso, Jesus, o Jesus que morreu por nós. Ia acompanhar Jesus e ia vir antes de Jesus para preparar o caminho para as pessoas ouvirem a mensagem da salvação. Então, a missão de João Batista era muito importante. E Isabel e Zacarias sabiam disso. Aí, como as pessoas estavam falando muito isso com Zacarias, Zacarias falou assim: por favor, alguém... Oh, ele não falou. Zacarias fez assim, que ele queria escrever. Então, foi um homem lá, um homem que estava no templo, e pegou e trouxe como se fosse uma tabuinha, sabe? E ele pegou e deu essa tabuinha para Zacarias, porque ele queria escrever alguma coisa. E sabe o que Zacarias escreveu na tabuinha? Ele escreveu assim: o nome dele é João. Ele escreveu isso, que o nome do bebê era João. E a partir daquele momento, Zacarias começou a falar de novo e todos ficaram maravilhados com aquilo. Então aí Zacarias pôde contar tudo o que tinha acontecido e ele passou a adorar e louvar ao Senhor. Linda a nossa história, não é, crianças? Muito bem. Essa é a primeira parte da história do Natal. Então, o que nós aprendemos com essa lição de hoje? Nós aprendemos que como João Batista foi enviado para pregar o Evangelho, para falar sobre Jesus para as pessoas que ele conhecia, dessa forma a gente tem que fazer também. Então, vocês aí, depois que ouvirem e aprenderem bem a história de João Batista e durante essa semana, os versículos devocionais de segunda a sábado vão contar direitinho como é que João Batista fazia isso. Então eu quero, crianças, que vocês aprendam direitinho para vocês poderem fazer a mesma coisa que João Batista fez. Falar do amor de Jesus e falar sobre Jesus para todas as pessoas que vocês conhecem e que não conhecem a Jesus. Combinado? Então a gente tem um trato. Domingo que vem a gente vai contar mais um pedacinho da história do verdadeiro Natal. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês e até domingo. Tchau!